O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Nazaré, a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa da apresentação do menino Jesus. Esta festa, ela começa a ser celebrada já no século IV da igreja, mas ela tinha outro nome. Ela chamava-se a festa da purificação da Virgem, purificação de Maria. Depois, em 1960, agora, muito recente, foi que ela passou a se chamar a festa da apresentação do menino Jesus no templo. Na verdade, aí, os teólogos, juntamente com os cardeais e o Papa, decidiram dar um nome mais adequado para esta festa, porque não fazia sentido dizer que era a festa da purificação de Maria, sendo que ela não precisava fazer essa purificação porque ela era imaculada, a Imaculada Virgem Maria. Ela cumpriu tudo aquilo que a lei pedia
mas ela era diferente, sempre foi, a Virgem Santa. Então hoje nós celebramos a apresentação do Senhor Jesus no templo. 40 dias depois do Natal, nós chegamos hoje nesta festa. E a igreja reserva este momento especial para a gente refazer as alegrias do Natal dentro do nosso coração. Acender a vela no início da celebração, então começa a celebração da missa com o lucernário, esta primeira parte que nós fizemos. Esta vela que simboliza tanto Jesus, a luz dos povos, a luz de todos os homens, que iluminou a terra, mas também simboliza a luz da fé que nós recebemos no dia do nosso batismo. A vela também simboliza um pequeno sacrifício, ela se gasta quando eu que devo me gastar no lugar dela, e ela também é um desejo, é um pedido a Deus, uma súplica ao Senhor, pedindo que Ele acenda dentro dos nossos corações a luz de Deus e nos ilumine, porque somente iluminado por Deus nós vamos conseguir enxergar a verdade, enxergar Cristo. É um pouco isso que nós celebramos. A leitura de hoje, de Lucas. Eu sempre gosto de imaginar, quando leio o Evangelho de São Lucas, de quem ele ouviu essas coisas, né? Porque Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, diferente de Mateus, de João, né? Ele não conheceu Jesus. Ele conheceu todos os apóstolos, mas ele viajou muito tempo com Pedro. Ele era também um dos secretários de São Pedro. Ele traduzia aquilo que Pedro falava, porque Pedro não falava nem o hebraico, muito menos o grego, que era a língua moderna. Pedro falava o aramaico, que era um dialeto lá da Galileia. Muita gente não entendia o que Pedro falava. E Lucas era médico, falava já o grego, uma série de coisas assim. Ele conhecia bastante, mas enfim, ele ouvia as coisas de Pedro e as coisas de Maria, porque ele viveu com Nossa Senhora durante muito tempo e era devoto de Maria. Na leitura de hoje a gente imagina a Virgem contando para ele como foi aquele dia. Quando o menino completou 40 dias, eu e o pai dele levamos ele até o templo de Jerusalém. Lá nós encontramos os dois profetas velhos, Simeão e Ana. E quando chegamos no templo, ele veio em direção a gente, pegou o menino no braço e começou a louvar a Deus, dizendo: agora eu já posso morrer em paz, porque eu vi o Messias. É claro que Maria, depois de tudo que tinha acontecido com ela, de ter o anjo Gabriel anunciado a ela que ela seria a mãe do Redentor, depois de ela ter passado por todas aquelas dificuldades, de ter que fugir do rei Herodes, de ter que nascer o seu filho na manjedoura em Belém, fora da sua casa, fora da sua terra, depois de todos os contratempos, de todas as coisas, mas também sabendo da grandeza de Deus, ela ainda olha para esse fato e se espanta. Maria ficou admirada com aquele momento. Tanto ela quanto José. Olhava para o menino e ficava de repente dizendo, o que será esse menino? Como que a gente vai cuidar dele? Como é que vai ser isso, né? Maria contando carinhosamente as coisas para Lucas, e Lucas escrevendo nos mínimos detalhes. Mas aqui, alguns pontos que são bastante importantes. Primeiro ponto, eles eram pobres. Ofereceram 2 rolas e 2 pombinhos. Este era o sacrifício dos pobres. Os pobres pegavam os pombos no telhado, né? Pegava na telha, a gente tem pombo em tudo que é canto aí fazendo uma sujeira, né? Eles pegavam os pombinhos e levavam para oferecer o sacrifício. Não tinha dinheiro para comprar um cordeiro, não tinha dinheiro para comprar um bezerro. Levava o sacrifício dos pobres. E esta festa, ela quer dizer exatamente isso para a gente também. Você quer ver Deus? Quer ver o menino? Como o velho Simeão, como Maria e como José? Tenha um coração de pobre. Tenha Deus como a sua única riqueza. Porque se você for rico,
você jamais verá a Deus. Então esse é o primeiro ponto bastante importante. Quando o velho Simeão pega o menino, ele diz uma profecia para Maria: uma espada de dor te transpassará a alma. A vida de Maria nada mais foi do que uma vida de sofrimentos. Se você for olhar para todos os acontecimentos dela, é uma vida de sofrimento. Primeiro, quando o anjo aparece para ela, diz: você vai ficar grávida, mas você não vai contar nada para ninguém. Mas como assim? Eu já sou casada com José, como é que eu não vou falar para ele? Como é que vai ser? Não vai falar nada. Ela tem que passar por toda a situação, ela tem que aprender a confiar. Depois, quando nasce o menino, todas as confusões, todas as coisas. E depois que o menino cresce, ele começa a falar umas coisas que eu acho que dá uma dor no coração de qualquer mãe, né? Quando ele se perde com 12 anos no templo, que Maria encontra ele de volta e diz assim: meu filho, por que fizeste isso? Eu e teu pai estávamos preocupados com você. Ele vira para ela e diz assim: por que você está me procurando? Não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Se fosse a minha mãe, ela já pegava na orelha e levava para casa na chinelada, né? Mas a Virgem Maria guarda tudo no coração. Depois, quando ele já está adulto, que ele sai para pregar o Evangelho, José já havia morrido, Maria era viúva quando Jesus saiu no seu ministério. Ela não conseguia chegar perto dele, de tanta gente, as pessoas, nós vimos no Evangelho algumas vezes, as pessoas dizendo: oh, sua mãe e seus irmãos estão aí querendo falar com você. Até para falar com ele, ela tinha que lutar para chegar perto dele, né? E quando alguém fazia um elogio a ela, ele ia lá e cortava, né? Bem-aventurados os seios que te amamentaram, o vento que te deu a luz. Ele diz: muito mais bem-aventurado é quem faz a vontade de Deus. Que a princípio é uma espada no coração desta mulher, né? Daqui a pouco, né, pulando uma série de coisas que não dá para falar tudo, daqui a pouco, quando ele já está terminando o seu ministério, ao invés de ver o seu filho sentado no trono de Davi, ela vê ele de pendurado na cruz, morto. E o trono de Davi, que era para ser o grande trono de Jerusalém, passa a ser o colo dela, quando tiram ele da cruz e colocam nos braços dela, no colo dela. A dor que ultrapassa todos os limites do coração de Maria. Daqui a pouco ele ressuscita, que alegria, está ressuscitado. Mas ele vem em Pentecostes, se despede dela e vai embora. E ela fica com os apóstolos ali e ainda teve que ficar muito tempo. A tradição diz que Maria morreu por volta dos 72 anos de idade. Quantos anos viveu a Virgem sofrendo de amor e morreu de amor? Então, a liturgia nos mostra também esse ponto que aqui é importante para a gente. Meu caro, minha cara, não fique achando que a vida é um mar de rosas. Você quer ser de Deus e quer ser o portador do Cristo, quer levar Jesus no seu braço? Saiba que isso tem um preço. E se a mãe dele pagou esse preço, não vai ficar mais barato para você. Então não fique achando: não, eu vou para a igreja, eu vou rezar, eu vou me entregar a Jesus e tudo vai dar certo na minha vida, eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos, eu vou encontrar a mulher da minha vida, vai dar tudo certo, eu vou conseguir abrir a minha empresa, eu vou ficar curado do câncer. Não viaja, tá? Não é bem assim. Quer carregar o Cristo? Prepara a tua alma para o sofrimento. Então a liturgia hoje nos traz muitos detalhes bonitos que não tem como meditarmos tudo isso. Fiquemos com essas duas coisas. Nesta noite o Senhor se apresenta pobre, a Virgem pobre, José pobre. Ter um coração de pobre não quer dizer que você tem que chegar em casa, vender tudo que você tem, dar para os pobres e morar debaixo da ponte, que a gente vai ter mais um pobre, né? E os pobres que você deu dinheiro vai gastar tudo e vai voltar a ser pobre de novo. Não é isso. Mas é ter Deus como a sua única riqueza. E o segundo ponto: prepara a tua alma para o sofrimento. Nós somos feitos para a felicidade, mas a felicidade no céu. Aqui, não. Aqui nós vamos ter que seguir
o caminho de José e de Maria, porque não existe outro caminho para chegar no céu. Não existe.